compreender com mais parcimônia essa questão do amilenismo, compreender também a questão da hermenêutica na visão reformada. O Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, abençoe a mim também, Senhor. Que tudo que seja falado e ensinado seja para a honra e glória do seu santo nome. É assim que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a semana passada, o reverendo Quaresma, ele fez uma visão do que é as linhas escatológicas que existem na Bíblia. Hoje nós vamos nos ater especificamente acerca do amilenismo. Mas só para relembrar os irmãos, praticamente as mais fortes, as mais faladas, as mais direcionadas correntes de interpretação sobre aquele verso lá em Apocalipse, capítulo 20, dos versos 1 ao 6, é um dos textos que dão mais confusão assim, no entendimento das pessoas, mas para nós entendermos isso, nós precisamos entender essa visão do amilenismo, da hermenêutica reformada e o que a palavra de Deus fala para nós. Então nós temos 4 linhas com relação ao milênio. Nós temos o pós-milenismo, que seria o quê? A volta de Cristo após o milênio. O pré-milenismo, que seria o quê? O dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico, que fala o seguinte, que Cristo voltaria antes do milênio. E aí nós temos o amilenismo, isso que nós vamos estudar essa manhã. Que o amilenismo tem uma visão dentro da linha reformada que nós vamos explanar para os irmãos como nós devemos entender o Apocalipse na visão reformada na linha do amilenismo. Os irmãos, então, têm aí que nesse primeiro quadro o amilenismo. Nós temos o quê? Cristo veio a primeira vez, temos o milênio, que é o milênio que nós estamos tendo, e a volta de Jesus e a consumação do mundo. O pós-milenismo é um pouquinho mais adiantado, assim, seria o quê? O milenismo mais à frente, um período de 1000 anos, e que Cristo voltaria. E, por fim, o terceiro, que é o pré-milenismo histórico ou dispensacionalista, também que veio o quê? A igreja sendo arrebatada antes do milênio, aí nós teremos essa sopa de formas, de letrinhas, voltando uma vez, voltando de novo, e teria o milênio, e depois nós teríamos a consumação do mundo. Não vamos entrar nisso, porque isso já foi matéria dada aí pelo nosso seminarista Razuki, e as outras linhas também pelo nosso pastor Quaresma. Então nós vamos estudar hoje praticamente sobre o amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo entende o quê? Que nós estamos no milênio, nós estamos em ação. É uma perspectiva de que o reino milenar de Cristo iniciou-se com a vinda de Jesus, com a sua ressurreição dentre os mortos, e vai durar o quê? Até o momento da sua segunda vida. Então, Cristo só vem uma segunda vez. Entre as nuvens e o quê? Vai ocorrer o final da história. Então, o milênio, meus irmãos, literalmente, a gente não pode perceber e ver a lição, o entendimento do Apocalipse como uma leitura literal do texto. E é isso que nós vamos nos aprofundar. Então, vocês já podem ver que há uma diferença aqui na leitura do texto. Os pré-milenismo e o dispensacionalista, eles entendem o Apocalipse como uma leitura literal. Você pega o livro, do começo ao fim, é uma leitura só. O milenismo, você vê uma leitura espiritual do texto. E é isso que nós vamos falar nessa manhã.
nós vamos nos ater a esse texto de Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 6. E nós vamos falar assim, o resumo dessa aula é o quê? Nós vamos falar sobre a hermenêutica milenista, por que nós devemos ler a Apocalipse de uma forma espiritual e por que algumas coisas são interpretadas erroneamente com relação a isto. Para isso, nós pegamos essa lição, esse estudo do professor que é o doutor aqui no Brasil acerca disso, pastor Leandro Lima, da igreja em São Paulo. Ele é professor do Mackenzie, professor do Andrew Jumper, é doutor no assunto, está fazendo pós-doc no assunto mesmo. O que nós vamos falar então? Existem, meus irmãos, praticamente duas interpretações que a gente pode ter a respeito da palavra de Deus em Apocalipse. Como eu falei, os dispensacionalistas, o pré-histórico, entendem o Apocalipse como uma leitura literal. Literal o quê? Aquilo que você está lendo é o que está lá. Então, todas aquelas figuras simbólicas são literais. Quando nós vamos para o amilenismo, a gente tem uma leitura o quê? Espiritual. A gente vê a leitura como uma leitura espiritual, onde a simbologia, a gente começa a perceber, estudar o texto bíblico fundamentado no Antigo e no Novo Testamento. Então, quando vamos para a leitura literal, há muitas questões assim ocultas que as pessoas não conseguem definir aquilo. Então é muito perigoso quando nós vamos nessa linha do pré-milenismo entender que esse texto seja estudado literalmente, e é isso que nós vamos mostrar nessa manhã. Então, interpretar espiritualmente é interpretar à luz do Antigo e do Novo Testamento. Então, o amilenismo entende que o capítulo 20 do Apocalipse, que narra o momento da prisão de Satanás, é uma descrição espiritual da vitória de Cristo. Ok? Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que nos fundamentar no quê? Principalmente na hermenêutica e exegese. Como ler o texto? Baseado como nós devemos interpretar esse texto. Então, na linha amilenista, na linha reformada, nós interpretamos o amilenismo, nós interpretamos o Apocalipse na questão espiritual, certo? Não é literal, e a gente vai começar a desvendar. Se nós lêssemos literalmente, nós incorreríamos em alguns erros de exegese. Exegese é você ler o texto realmente como ele é. Exegese é quando você começa a sair do texto e buscar figuras, buscar coisas para introduzir o que o texto não está falando. E isso é muito perigoso. Esse autor Esdras Costas, ele fala o seguinte: quando nós analisamos o texto de forma equivocada, enquanto a exegese consiste em extrair o significado de um texto qualquer, mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo. Em última instância, quem usa a exegese força o texto mediante várias manipulações, fazendo com que uma passagem diga o que a verdade não está lá. E é isso, então, se nós lermos literalmente, vai nos forçar a entender de forma equivocada a questão do Apocalipse. E nós vamos meditar sobre isso. Então, formas pelas quais o intérprete pratica a exegese. Por exemplo, quando força o texto a dizer o que não diz.
Isso a gente vê muitas e muitas pregações por aí. O texto fala uma coisa, o cara fala outra coisa, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Há um professor aí, que ele fala o seguinte: a exegese é tão perigosa, assim como se é você entrar no mato. Se você não entrar com cuidado, você começa a ver coisas estranhas. Então, quando você começa a interpretar o texto erroneamente, de forma hermeneuticamente errada, nós incorremos a muitos erros. Então, quando ignora o contexto, então a pessoa lê só um texto e daquele texto ele faz a sua interpretação. É um erro também, pode provocar sérios erros de interpretação. Quando ignora a mensagem, o propósito principal do livro. As pessoas também erram na interpretação do texto, quando não se esclarece um texto à luz do outro. Meus irmãos, a Bíblia, um texto esclarece o outro. Todo texto que você lê, com certeza vai ter outro que te traz uma claridade sobre essa relação do texto. E quando então põe a revelação acima da mensagem revelada. É aqueles que falam assim: ah, Jesus me disse, ah, Deus me disse desse jeito. Se não está na Bíblia, meus irmãos, é exegese, é viagem do povo. Então, baseado nisso que nós introduzimos agora, vamos nos ater ao texto em si. Esse texto de Apocalipse 20, que ocasionam várias interpretações errôneas, e nós vamos então meditar na questão do amilenismo, da teologia reformada, na questão quando nós analisamos o texto espiritualmente. Vamos abrir então as nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 10. Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco o que a imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta,
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Como interpretar a passagem? Como todo o período da era cristã. Essas almas estão no céu, reinando com Cristo, durante todo esse período da primeira e segunda volta de Cristo. As almas que aqui morrem dos crentes sobem no céu e participem desse reinado de Cristo. Então nós precisamos olhar isso com bastante tranquilidade para entendermos o que realmente o texto está falando. Então, dessas 7 características que o pastor Leandro Lima fala, para que nós entendamos o amilenismo, a primeira delas fala sobre o gênero literário, apocalíptico. Exige uma interpretação espiritual. Aí, meus irmãos, não se pode analisar um gênero apocalíptico como uma carta. Não é uma carta igual a Atos, não é uma carta igual a Efésios, uma carta escrita à igreja, onde nós devemos ler literalmente aquilo que foi escrito para a igreja. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós devemos então ver de uma forma espiritual e muitas vezes simbólica. Por quê, meus irmãos? Porque o Apocalipse são visões extraordinárias que não podem ser interpretadas literalmente. Não podemos interpretar o Apocalipse de forma literal. Aquela simbologia, aquelas figuras são assim, como que a gente vai interpretar isso de forma literal? O texto não está falando isso. E não há outro texto que comprove literalmente aquilo que está falando ali daquelas simbologias. Então, Apocalipse é um livro cheio de simbolismo, que não foi escrito para ser lido de forma literal. Como a própria literatura hebraica, muitas vezes o escrito é repetido várias vezes. É uma narrativa, o Apocalipse, uma narrativa cíclica. O que é cíclica? Ela tem um começo, meio e fim. Quando nós olhamos Apocalipse espiritualmente, nós podemos perceber que o Apocalipse se divide em 7 sessões. É como nós estivéssemos montando um quebra-cabeça. É uma revelação que a cada sessão vai acrescentando coisas novas, coisas que vão se complementando para entendermos, então, o aspecto da redenção em Cristo Jesus. E essas 7 divisões são recapitulações da história da redenção. Como, então, nós podemos perceber isso? E é isso, então, que nós vamos analisar agora. Vou mostrar para os irmãos essas 7 divisões e como nós podemos perceber, meus irmãos, que o Apocalipse é um livro cíclico. Então, nós temos uma divisão contra a história da redenção, temos a outra divisão contra a mesma história da redenção, mas acrescentando mais coisas. A terceira história complementa, conta a história das outras histórias e acrescenta mais dados. Está tranquilo até agora? Todo mundo está me acompanhando aí? Tranquilo? Então, guardem primeiramente leitura do Apocalipse de forma espiritual. O Apocalipse é uma leitura, uma literatura apocalíptica. Então nós devemos interpretá-la hermeneuticamente de forma espiritual. E o Apocalipse, então, é dividido em 7 partes. Lembre-se um aspecto interessante: 7 é o número da perfeição. Então vejamos como o livro é dividido. Vejam. A primeira parte, Cristo no meio dos 7 candelabros. Vai do Apocalipse 1 até o final do capítulo 3. A segunda parte, a visão do céu e dos 7 selos. Vai do Apocalipse 4, capítulo 4, até o capítulo 7. Os 7 trombetas, do capítulo 8 ao capítulo 11.
o dragão perseguidor e as 7 vozes, do capítulo 12 ao capítulo 14. Capítulo 15 e 16, temos as 7 taças. Do capítulo 17 a 19, nós temos o quê? A queda da Babilônia. E do capítulo 20 ao 22, nós temos a consumação de tudo. O capítulo 20, meus irmãos, então, nessa interpretação, ele não a mesma literalidade, se nós lermos literalmente o que fala lá do capítulo 19. Nós vamos mostrar para os irmãos mais na frente um pouquinho. Então, como termina o capítulo 19? Jesus voltando e ele enfrenta exércitos humanos. Nós vamos ler o texto. Se ele enfrentou os exércitos humanos, se acabou tudo, o capítulo 20 vai voltar tudo de novo? Veja então que por isso que nós não devemos ler literalmente aí o Apocalipse, o capítulo 19 para o 20. Então nós podemos observar lá no capítulo 19, dos versos 11 ao 21. Vamos ler para os irmãos entenderem mais com afinco sobre isso. Diz assim, Apocalipse 19, de 11 a 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montados nos cavalos brancos, com as vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para que com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá do cetro do seu ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do fulgor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja o verso 17. Então, viu um anjo posto de pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos, carnes dos cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Veja o verso 19. E vi a besta e o rei da terra com todos os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava no cavalo, e todas as aves se fartaram as suas carnes. Vejam, os restantes foram mortos. Então, se a gente lê literalmente, olha, chegou aqui no capítulo 19, no final, todos foram mortos. Então, acabaria a palavra, acabaria o texto bíblico. Mas nós vemos que quando vai para o capítulo 20, então, a sétima sessão, novas coisas são acrescentadas. E aí entra também o anticristo e a consumação de todo o século. Então, quando nós olhamos, então, essa sessão, meus irmãos, quem sobra aqui no capítulo 20? Ninguém. Quem são as nações que se rebelaram outra vez do capítulo 20? Gog e Magog, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas é o quê? Está reinterpretando e está acrescentando outras coisas no capítulo 20.
Eles não foram esmagados, aqui no capítulo 19, nós nos lemos que todas as nações foram destruídas. Então vejam, meus irmãos, a característica espiritual de interpretar esse texto. Nós temos 7 sessões, cada sessão conta a história da redenção e vai acabar com a consumação, onde cada sessão é acrescentada mais coisas. Então isso prova o quê, meus irmãos? Que a leitura do livro de Apocalipse não deve ser feita de forma literal. Por exemplo, quando nós falamos que no capítulo 19, todos foram mortos, vocês já viram que lá no capítulo 14, depois vocês leem em casa, que também que todos foram mortos. Lá no capítulo 11, no final, também conta a história que todos foram mortos. Então, quem foi mortos agora? Todos. Então, por isso que nós devemos ler esses livros de forma dividida em 7 ciclos. Por isso devemos interpretar o livro de Apocalipse de forma espiritual. Assim, podemos ver também outras coisas para ratificar aquilo que nós estamos vendo. Quantos juízos vão acontecer? A gente não sabe o que vai ser o juízo final, mas quando nós olhamos o texto de Apocalipse, e nessas 7 partes nós podemos ver isso. Apocalipse 1:7, Cristo volta e todas as nações, as tribos choram. Apocalipse 6, de 12 a 17, no 6º selo, todos os homens percebem que chegou o juízo. Apocalipse 11, de 15 a 19, na 7ª trombeta, o reino do mundo se tornou do Senhor. Apocalipse 14, de 14 a 20, na última voz, a terra é vindimada, literalmente acabada. Apocalipse 16, de 12 a 21, no Armagedon e no 7º flagelo, está escrito lá na Bíblia, meus irmãos, feito está. Apocalipse 19, de 1 a 21, o texto que lemos, na batalha das aves, o anticristo é banido. E Apocalipse 20, agora esse texto que estamos lendo, da batalha de Gog e Magog, Satanás é banido. Veja então que cada parte que nós lemos conta a história da redenção, o começo, meio e fim, e cada parte tem um acréscimo. Então nós podemos ver assim, num resumo disso, tudo que falamos. Nós vemos que, na primeira parte, Cristo é a igreja, nós vemos os selos, as trombetas, o conflito espiritual, as taças, a queda de Babilônia, e no 7ª parte, milênio, juízo final e nova criação. Veja então que cada parte foram sendo acrescentadas coisas, mas que falava do mesmo assunto, mostrando que essas novas imagens e o mesmo arco. Então nós podemos ver que em todas essas sessões, nas 7 sessões, nós vemos o quê? O sofrimento presente, o juízo sobre o mal, a vitória de Cristo e o consolo para a igreja. Então a primeira característica é isso. Nós olhamos a literatura apocalíptica de uma forma, de uma hermenêutica espiritual, e nós entendemos então o texto de Apocalipse em 7 divisões aí na palavra de Deus. Todos estão comigo? Estão tranquilos? Até agora? Podemos caminhar? Então vamos. Qualquer coisa pode parar. A segunda característica, agora são um pouco mais resumidas, fala que o aprisionamento de Satanás, no capítulo 20, é uma descrição espiritual do que Jesus impôs sobre o diabo na sua primeira vida. Veja que não há algo que ele fará na segunda vida, mas algo que ele já fez aonde? Quando nós estudamos aqui a guerra escatológica, nós olhamos isso. Lá em Marcos está falando o quê? Quando Jesus vem, então ele começa a expulsar demônios e começa a vir ao seu reino. E quando Jesus vence na cruz, Satanás é expulso dos céus. O valente é amarrado.
mas assim até a consumação final, ele vai ficar preso até o finalzinho, onde por um período pequeno de tempo ele será solto para enganar a todos e haverá então a consumação final. Então nós olhamos várias passagens, meus irmãos, que atestam isso aí, o aprisionamento de Satanás e a expulsão dele dos céus. Vejam em Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Nós estudamos isso bastante na aula que nós demos aqui sobre a guerra escatológica. Quando Jesus vem, ele amarra Satanás, expulsa Satanás dos céus. Então, lhe saqueará a casa. Leia Lucas capítulo 10, de 18 a 19. Mas ele lhe disse, e via-se Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vocês lembram quando a gente estava falando aqui? Jesus falando aos discípulos, enquanto vocês estão aqui expulsando nessa terra demônios, libertando os oprimidos, os cativos, eu via Satanás caindo do céu. Jesus falando isso. E essa batalha será definitiva quando Jesus vence Satanás na cruz e Satanás é expulso dos céus. Vejam João capítulo 12, 31, 32. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja que são textos que se repetem o que? Falando da volta de Jesus. E falando que Satanás foi amarrado. E amarrá-lo no verbo grego é igual utilizado em Apocalipse. Estava limitado, como nós lemos aqui no texto do capítulo 20 de Apocalipse. Então, com a morte e ascensão de Cristo, Satanás é expulso dos céus. Outro texto que nós podemos ver, meus irmãos, Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15 também diz isso. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando-os os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vejam aquilo que a gente está falando, que Satanás foi expulso nessa grande batalha escatológica. E nós vimos isso numa aula onde nós falamos bastante sobre isso. E essa parte da aula que nós falamos é também relativa à interpretação hermenêutica, no caso que nós estudamos aqui. Então vejam, meus irmãos, que um texto corrobora com o outro, um texto interpreta o outro, um texto traz luz ao entendimento do outro texto. Quando alguém pega e lê um texto e faz uma interpretação, sem ver o que a Bíblia diz sobre aquilo, ele está interpretando erroneamente isto. A terceira característica, então, é a vitória na cruz, como nós já acabamos de falar. O aprisionamento de Satanás tem apenas um objetivo: impedir que ele engane as nações. Isto foi conquistado na cruz, para que não enganasse mais as nações. Jesus morreu na cruz para tirar o poder de Satanás de enganar as nações. Nós vimos isso várias vezes. Então, com a vinda de Jesus, o seu reino, agora o evangelho pode ser espalhado para todas as nações. Por quê? Satanás está amarrado.
E a palavra de Deus pode ser pregada. E a palavra não será mais enganada. E Satanás não enganará mais os eleitos do Senhor Jesus. Vejam, Apocalipse 12, versos 9 e 10 fala sobre isso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. E mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Vocês compreenderam, meus irmãos? Deu para entender? Ficou claro? Tranquilo? Podemos caminhar? Então, enganar, meus irmãos, é um termo que Paulo usa tanto para descrever Satanás, o que Satanás fez com Eva. Ele não pode impedir que o evangelho seja pregado a todo mundo, e que o evangelho cumprirá o seu propósito, ir a toda criatura, e todo aquele que ele quer será salvo, e aquele que foram escolhidos pelo Senhor de Deus. A quarta característica, então, que nós podemos ver, é que João disse que viu almas sentadas em tronos e reinando com Cristo. Não disse que estariam na terra. Isso é uma grande diferença que tem entre o amilenismo e o pré-dispensacionalismo. Então, quando nós olhamos assim, no pré, quando eles leem de forma literal, então eles acham que entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, quando então a igreja é arrebatada, terá o milênio, 7 anos, e Cristo reinará na terra por um período, nessa terra física que nós estamos. Mas quando nós olhamos o texto, e quando nós olhamos e analisamos à luz de outro texto, nós vemos aqui que João em nenhuma fala que esses tronos estão na terra. Vejamos o texto então que nós podemos ver isto. Veja o Apocalipse 4:4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Está falando que é na terra? Não. Veja Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Veja então que não está falando aqui que os tronos estão na terra. Ele está falando como se estivesse falando lá no céu, lá com Cristo. Veja o Apocalipse também, 20, de 1 a 6. Veja o verso 4. Vi também tronos, e nesses sentavam alguns, os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Veja então, meus irmãos, que esse texto está falando que lá no céu. É uma conversa que está tendo quando João esteve no céu. Então, no grego, meus irmãos, nós devemos sempre perceber isso. E olhando, analisando hermeneuticamente, exegeticamente, confrontando um texto com outros textos, nós temos a grande certeza o quê? Que esses tronos não falam onde estão. Então, quando literalmente afirma que o trono estará aqui na terra, a gente está fazendo o quê?
uma exegese. Não está fazendo uma exegese. Não está lendo a Apocalipse de forma espiritual, entendendo o que diz o texto. E assim, então, nós vamos para o quinto ponto. Se você interpretar literalmente o texto de Apocalipse 24:5, apenas os mártires ressuscitarão. Leiam comigo, com bastante afinco. Vejam. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da besta na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, literalmente, se a gente analisar só esses que foram decapitados, e nesse período do milênio, e aqueles que forem salvos, aonde eles vão estar? Se você é dispensacionalista, tem que tomar cuidado. Porque se a gente pensar assim, então a gente não foi salvo. Então, os que não reviveram, alguns literalistas dizem que são os ímpios, mas eles também não serão destruídos. Mas e os salvos que forem salvos? Aonde eles estarão? Aonde? O sexto ponto, Gog e Magog. Esse é um texto que muita gente fica assim, preocupado com isso. As duas nações específicas mencionadas aqui não existem. Outra vez tem que simbolizar. Gog, se a gente analisar a sua interpretação lá no Antigo Testamento, lembra-se Rosh, seria isso, né? Mais ou menos, em hebraico. Rosh, acho que é isso, Rosh. Aí muita gente entendendo que é Rosh, aí fala Rússia. Então é essa interpretação que o povo dá. Então temos que tomar cuidado com relação a isso. Então essas duas nações, espiritualmente, como nós vemos aqui, ela não existe. É uma referência à Rússia e à Coreia do Norte. E isto é o que, meus irmãos? Alegoria, quando nós analisamos o texto. O Antigo Testamento falou sobre essas nações, Gog e Magog. Então, quando se falar sobre Gog, nós nos remetemos ao texto lá de Ezequiel 39:1. Tu, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e Magog, Gog diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Aonde vemos isso, meus irmãos? Então, lá no capítulo 19 que nós lemos, também nós vimos Gog. Não são batalhas diferentes, mas é um modo de contá-la a mesma história da redenção. Por que pensar na Rússia? Porque hoje nós temos vários filmes bonitos aí, que como esquecidos para trás, deixados para trás, que vê essa visão meia equivocada da palavra de Deus. Veja o que fala lá no texto de Apocalipse 20, de 7 e 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a produzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, aonde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. É o último bloco, última interpretação. Hernandes Dias Lopes, lendo e analisando esse texto, ele fala que Gog e Magog descrevem a batalha final contra o povo de Deus. Essa é uma descrição de última batalha contra o Cordeiro e a sua noiva.
é o Armagedon, é a grande tribulação, é o pouco tempo de Satanás e o período mais amargo da história. Os exércitos inimigos são numerosos, mas essa derrota dos inimigos será repentina e completa. E Deus, então, Jesus, reinará eternamente com os seus eleitos. Assim nós vamos para o 7. Várias expressões do texto que são usadas para certificar a interpretação pré-milenista não estão no original. O nosso intérprete aqui que fez a interpretação da Bíblia sempre eles foram mais para a linha pré-milenista. Então, para interpretar o texto, eles colocaram algumas palavras que no grego original não existem. Quais são elas, meus irmãos? Por exemplo, os restantes dos mortos não reviveram. Reviver não existe no grego. Não existe esse prefixo re. O texto não diz que não reviveram. Não tem reviveram. No verso 10, já também não existe no texto. Veja o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo, onde já. Então, lembre que Deus, a visão de Deus é atemporal. Se nós olharmos lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, o que fala lá no texto? Para Deus, 1000 anos é um dia, e um dia é 1000 anos. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós analisamos literalmente essa visão. Então, nós devemos olhar isso. Concluindo, então, meus irmãos, nós podemos resumir tudo que nós estudamos assim. O início, a primeira vinda de Cristo, a restrição de Satanás, os versos de 1 a 3 aqui do capítulo 20. Durante, do versos 4 a 6, é a era da igreja, o milênio espiritual, o evangelho avança, todos ouvirão a palavra de Deus. Dos versos 7 a 9, a soltura de Satanás, a apostasia final. E a consumação, a segunda vinda, ressurreição geral e o juízo final, dos versos 11 ao 15. E a eternidade, nos capítulos 21 e 22. Então, nos capítulos de 20 a 22, nós temos a história da redenção, com tudo que foi falado de 1 a 19. Então, nós temos então a consumação dos séculos e a vinda de Cristo, num ato geral. Lembre-se que a gente sempre está falando a mesma coisa. O dia do juízo vai ser rapidamente, se acontecerão todos os eventos. Jesus virá rapidamente, de uma vez, todos verão, então ele vai julgar os povos, vai prender Satanás, vai lançar no lago do fogo. As pessoas que não creem serão lançadas fora, e aqueles que crerem irão com Jesus viver eternamente no novo céu e na nova terra. Assim, o amilenismo é uma leitura coerente com a teologia reformada, colocando Cristo no centro da história. E essa leitura nos dá segurança. Por quê, meus irmãos? Cristo já reina. A gente vê muitas pessoas que leem literalmente o texto de Apocalipse, fala que Cristo não está reinando. É um grande equívoco. Cristo reina nos céus e na terra. Ele reina eternamente. Então devemos tomar muito cuidado com isso quando nós ouvimos isso. Realismo. A igreja vive num mundo hostil, mas não derrotado, porque Cristo vencerá este mundo. E uma esperança, a consumação virá com a segunda vinda, a ressurreição geral e a nova criação. Essa perspectiva nos convida, então, a viver com os olhos fixos em Cristo, na certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus.